Pessoal, e o nosso primeiro convidado de hoje do Revista Brasil TVT é o jornalista Rodrigo Viana, que semanalmente apresenta o programa Tempero da Notícia e também é comentarista do Brasil de Fato. Boa noite, Rodrigo Viana, seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Maria Tereza e todos aqueles que nos acompanham aqui pela TVT. É um prazer conversar com vocês. Rodrigo, eu queria começar contigo exatamente sobre essa notícia dessa semana que o Superior Tribunal de Justiça anulou aí o sigilo bancário do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, quando então era deputado estadual na Alerj, aí envolvido no que foi conhecido como o esquema das rachadinhas. O que você pode trazer para a gente sobre essa questão, Rodrigo? Bom, o STJ, por 4 votos a 1, anulou parte das provas que haviam sido obtidas e que mostravam todo o esquema de desvio de dinheiro feito pelo Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Foram 4 votos a 1 pela anulação dessas provas. Então, o que o STJ entendeu? Convenientemente, em favor de Flávio Bolsonaro. Que o juiz de primeira instância, lá quando tomou a decisão, não formulou de maneira adequada, não justificou por que era necessário quebrar o sigilo de Flávio Bolsonaro e de outras 90 pessoas, todas aquelas que depositaram, sacaram, aquela confusão, aqueles desvios que eles aprontavam lá na Alerj. Para mim, esse caso tem 2 aspectos, Cosmo e aqueles que nos acompanham. Primeiro, quem comandou no STJ essa decisão de afastar as provas, e, portanto, com isso fica difícil condenar o Flávio Bolsonaro, quem comandou essa operação jurídica, que é, na verdade, uma operação política, foi o João Otávio Noronha, um juiz. No STJ eles são chamados de ministros, mas são juízes de uma corte de Brasília, né? O STJ, não é o STF, é o STJ. Esse João Otávio Noronha é um dos que querem ficar com vaga no STF, no Supremo. Assim como o Aras, procurador-geral da República, tem o Noronha e tem o André Mendonça, ministro do Bolsonaro. Então o João Otávio Noronha está numa corrida maluca para ver quem agrada mais a família Bolsonaro, para com isso, talvez, conseguir uma vaguinha no Supremo Tribunal Federal. Então essa decisão foi comandada por ele, foi operada pelo Noronha, tem argumentos jurídicos, mas chama atenção por esse detalhe. Tem essa operação com o interesse de ter uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Agora, o outro aspecto é que o juiz de primeira instância que quebrou os sigilos e propôs e fez avançar as investigações, o Itabaiana, um juiz do Rio de Janeiro, conhecido pelas posturas muito duras, opera na linha do chamado lavajatismo. Não que ele seja da Operação Lava Jato, não tem nada a ver com a Lava Jato. Mas o lavajatismo é essa ideia de que se é para pegar os corruptos, vale tudo. Então o juiz Itabaiana, numa canetada, quebrou realmente o sigilo de 90 pessoas. E, de fato, não formatou, não justificou por que estava fazendo aquilo. Isso mostra, essa derrota no STJ, da postura do Itabaiana, mostra que essa postura lavajatista está perdendo força. Então ela perde força lá em Curitiba, na Lava Jato original, perde força aqui nesse caso, e aponta para um caminho de a gente voltar a uma certa normalidade. Não vale tudo para combater corrupção, tem que seguir as regras. Então, o lavajatismo tem que ser superado, nós temos que voltar a uma certa tranquilidade jurídica, não pode atropelar as regras. Eu acho só curioso, e aí a gente deixa isso no ar, que o STJ foi rapidíssimo para delimitar o campo e barrar a investigação contra o Flávio Bolsonaro. Já o STF, o Supremo, está há 2 anos esperando para julgar a suspeição do Sérgio Moro, do juiz lá de Curitiba, ex-juiz, e não julga, sentou em cima do caso. Então, com o Bolsonaro, a justiça age com rapidez, com o Lula devagarzinho, né? Com o Lula age como um gatinho, ou ao contrário, né? Com o Bolsonaro a justiça age como um gatinho, com o Lula como um leão, né? Então está na hora de equalizar essas decisões, está na hora de superar o lavajatismo, e eu acho que essa decisão tem esses 2 aspectos. De um lado, uma operação política para salvar a família Bolsonaro, e de outra, aponta para um caminho, o esgotamento dessas posturas exageradas da justiça, posturas muitas vezes de perseguição. Não é o caso do Flávio Bolsonaro, mas é o caso do presidente Lula, que foi perseguido pela Operação Lava Jato de Curitiba.
Rodrigo, é muito interessante isso que você mencionou sobre o exagero, né? Aquela coisa de você colocar a régua para baixo, né? Ou para cima demais, não tendo muita discricionariedade ou distinção. E aí, sobre isso que eu queria saber é o seguinte: essa decisão do STJ sem crime, aliás, sem prova, não há crime, sabemos muito bem. O que você acha que pode acontecer caso isso não seja revertido? Ou seja, podemos considerar que esse desejo que a gente sabe muito bem do papai do Flávio Bolsonaro, né, do presidente Jair Bolsonaro, de barrar a investigação e livrar a cara do filho, pode chegar a esse cúmulo, né, enfim, de fato o processo se extinguir? O Bolsonaro está jogando pesado para proteger os filhos, está jogando tudo que ele pode. Ficam aí esses bolsonaristas mais extremados na base, achando que o Bolsonaro está agindo em nome de uma pauta, em nome do conservadorismo, em nome dos princípios das famílias de bem. Ele está cuidando da família dele, gente. Se ele tiver que abrir mão de toda essa gente aí, desses youtubers radicalizados, essa turma extremista, esse Alan dos Santos, agora esse deputado Daniel Silveira, ele joga todos eles na lata do lixo para fazer acordo na justiça e com o Centrão para salvar o Flávio, o Carlos e o Eduardo. Os três enrolados na justiça. Então, acho que tem tudo a ver, faz parte da operação bolsonarista para salvar a família dele em primeiro lugar, né? Agora, Rodrigo, eu quero também repercutir contigo essa decisão aí que envolve o deputado bolsonarista Daniel Silveira, preso por ordem do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, por afrontas aí à Constituição, por afrontar e ameaçar juízes da Suprema Corte e também defender o AI-5. Nessa semana a gente viu uma correria aí também com a PEC emergencial lá no Congresso, que está sendo batizada de PEC da impunidade. Rodrigo, qual a tua opinião sobre isso? E mais, essa correria toda do Congresso para aprovar aí essa PEC emergencial que está sendo considerada para deixar de punir aí prisão em flagrante de deputados, é uma coisa de abafa aí, é uma afronta, querendo já questionar o Supremo Tribunal Federal? Na verdade, tem duas PECs correndo em paralelo, né? A que está sendo chamada de PEC emergencial não é exatamente essa do Daniel Silveira. A PEC emergencial é aquela para adotar uma série de medidas fiscais, que diz o governo que só cortando é que vai poder retomar o auxílio emergencial. Então, essa é a PEC emergencial. E, paralelamente, há esta outra PEC que está sendo chamada de PEC da impunidade, que é uma emenda constitucional feita sob encomenda para proteger os deputados. Por quê? Porque eles não querem mais que aconteça algo como aconteceu aqui no caso do Daniel Silveira. Então, eles querem criar regras bem estabelecidas. Se um deputado ou uma deputada, um senador ou uma senadora forem acusados de algo irregular, eles terão mais prerrogativas. Não poderiam ser presos, por exemplo. O Congresso teria que ser ouvido primeiro. Então, é uma forma corporativa de defesa dos deputados e senadores depois desse escândalo envolvendo o Daniel Silveira. E vamos lembrar que antes houve o caso da Flor de Lis, né? Que está frequentando ainda as reuniões do Congresso com uma tornozeleira eletrônica, ela que é acusada de mandar matar o marido, uma pastora evangélica, prega em nome de Jesus Cristo e diz que tinha, enfim, relações familiares bastante tumultuadas e também tem o caso dela sendo acompanhada. Mas é principalmente uma reação a esse último episódio do Daniel Silveira, que, como você descreveu aí, afrontou o Supremo, xingou, agrediu, ameaçou dar surra em ministro do Supremo. Não podia ficar assim. Teve a prisão decretada em flagrante, porque tinha vídeo, estava no ar o vídeo, então tem um flagrante. E aí a Câmara teve que conceder e manter a prisão dele. Mas é uma resposta corporativa, né? Os deputados e senadores tentam criar um limite para a ação do Supremo nesses casos, temendo que outros deles também passem por isso. O Arthur Lira mesmo, por exemplo, responde a vários processos, né? Tanto na área de desvios, de corrupção, como na área, ele tem problemas na área civil, acusação da ex-mulher de agressão física. Então, o Arthur Lira é o presidente da Câmara, é o primeiro com telhado de vidro ali, é bolsonarista, é dessa turma que fala que defende a família e os bons costumes, mas tem um telhado de vidro gigantesco, e ele é um dos articuladores dessa PEC da impunidade que o Congresso tenta aprovar a toque de caixa.
Rodrigo, mas, enfim, é curioso. Eu estava pensando aqui, quando da prisão do Daniel Silveira, que vamos lembrar, foi consenso no STF, né? Foi Sim, unanimidade no 11-0. STF. E posteriormente, quando vai então ao Congresso, é curioso, claro, esse corporativismo ele fica flagrante nesse episódio, mas é muito curioso porque na ocasião todos, pelo menos grande parte, né, dos parlamentares chegaram inclusive a trazer elementos de que o parlamentar, o referido parlamentar, era um idiota, é visto como um idiota, e rapidamente Sim. disseram, não, calma aí, ele exagerou, vamos manter a prisão. E aí, na semana seguinte, nem 10 dias depois dessa decisão, eles tentam colocar essa PEC da imunidade parlamentar. Não é curioso? É curioso, assim, é como se eles dissessem, o Daniel Silveira é café com leite, porque ele é do baixíssimo clero, além de ser de baixíssimo nível. O Daniel Silveira é o cara que quebrou a placa da Marielle Franco, é um sujeito despreparado, é um autoritário, é um cara que já invadiu escola no Rio de Janeiro para perturbar os alunos, faz ameaças. Então ele é do baixíssimo clero e de baixíssimo nível. Então é como se os deputados dissessem assim: o Daniel Silveira, não vale a pena brigar por ele. Nós vamos criar uma confusão com o Supremo, já que o Daniel Silveira ameaçou bater em ministro do Supremo, entrega a cabeça dele. Mas vamos defender as nossas cabeças, nossas coroadas cabeças. Então, o Daniel Silveira foi entregue, mas, paralelamente, eles criam uma legislação, eu digo, a maioria na Câmara dos Deputados e depois eu imagino que no Senado, cria uma legislação para proteger, para evitar que o mesmo possa acontecer com outros deputados, talvez aí não do baixo, mas do alto clero. E aí isso preocuparia bastante a turma, principalmente do Centrão, que hoje quem manda, a gente fala Centrão, mas é o direitão, né? São esses conservadores, essa turma que manda no Congresso há muitos e muitos anos. São eles que estão operando essa PEC da impunidade, viu, Maria Tereza? Agora, Rodrigo, essa própria PEC da impunidade, ela já começa a circular e gerar muitas polêmicas e também críticas de toda a sociedade civil, né? Todo mundo já se dá conta dessa correria toda aí, já é para levar a cara de muitos parlamentares envolvidos aí em denúncias e, bom, embora não tenham sido julgadas, mas estão envolvidos em várias denúncias aí e livrar a própria pele. Você acha que, mesmo com todas essas questões aí envolvendo sociedade civil, que já está atenta a isso, você acha que o Congresso vai passar por cima de tudo isso e aprovar essa PEC da impunidade? Olha, ao longo desta semana houve idas e vindas, né? Eles chegaram a marcar para quinta-feira, né, passada a leitura em plenário, houve resistência, remarcaram para sexta. Então, há resistências, há resistências. Eu acho que eles encontram dificuldades para, nesse momento, avançar. Aliás, gente, é um completo absurdo. Vocês abriram aí o programa falando da situação dramática que nós vivemos. Nós vamos entrar no mês de março, o pior mês desde o início da pandemia. Mais de 1.500 mortes por dia, várias capitais com colapso nas UTIs, e a prioridade da Câmara é aprovar PEC de impunidade para parlamentar. Não tem pé nem cabeça. Me lembra a Maria Antonieta, sabe? A revolução às portas do palácio e ela achando que o povo tinha que comer brioches. É um completo descompasso entre as instituições e o que está ocorrendo na vida real das pessoas. Isso não é só o Congresso, também a família Bolsonaro. O Bolsonaro, a prioridade dele é salvar os filhinhos, os filhotes, no momento em que os brasileiros estão desesperados, sem emprego, sem auxílio emergencial, sem saúde, com as UTIs lotadas. Só não é pior porque alguns governadores e prefeitos têm agido de maneira corajosa enfrentando essa situação. Mas é lamentável que a Câmara priorize a aprovação de uma PEC nesse momento. Não é o momento, não é a hora e não é a maneira de fazer. Rodrigo, ainda sobre. Você mencionou novamente, né, essa tentativa reiterada do Bolsonaro defender os filhos dele. Eu queria voltar na questão das rachadinhas,
Porque eu fiquei pensando aqui, né, ouvindo você falar, né, acompanhando aqui a nossa conversa, é que desde o início esse processo do Flávio Bolsonaro, até por conta daquele envolvimento ainda não explicado com milicianos, né, a família Bolsonaro e esse envolvimento, enfim, ter empregado no gabinete também, na esteira das rachadinhas, também tem essa questão quase moral, eu diria, né, desse envolvimento. Desde o início, ficou bastante contaminado esse processo contra as investigações contra o Flávio e tudo mais, por causa de tentativas, inclusive, de interferir na Polícia Federal, por exemplo, que o Bolsonaro fez, ensejando até mesmo a saída do lavajatista, o ex-ministro Sérgio Moro. O quanto você acredita, independentemente da decisão colegiada do STJ, o quanto você acredita que desde lá do começo, todos esses elementos acabaram manchando o processo? Ou eu estou errada aí na minha avaliação? Manchando o processo, você diz O processo de investigação do Flávio. Não, eu acho que há uma tentativa. O Rio de Janeiro é a base política da família Bolsonaro. O Bolsonaro tinha lá um adversário, que era o Witzel, que foi eleito governador, né? Eleito com apoio do Bolsonaro, e só foi eleito porque colou a imagem no Bolsonaro, mas começou a botar as manguinhas de fora, as asinhas de fora. A família Bolsonaro agiu rapidamente para afastar o Witzel. O Witzel foi afastado porque merecia, porque era um troglodita, porque era um truculento, porque era um sujeito com ligações escusas e tinha que ser afastado. Mas também porque a família Bolsonaro agiu e colocou a extrema-direita do Rio de Janeiro para afastar o Witzel. Afastando o Witzel, aumenta a influência dos Bolsonaro, já que o vice do Witzel, que agora é o atual governador, o Cláudio Castro, aumenta. Esse Cláudio Castro é um aliado da família Bolsonaro. E aumenta a influência dele sobre Ministério Público, sobre Tribunal de Justiça Estadual lá no Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça é um poder à parte, mas a gente sabe como é que é. Depende do Poder Executivo Estadual para ter orçamento. Enfim, o jogo de influências é muito grande. Então, a família Bolsonaro opera tanto no Tribunal de Justiça, a gente viu como o Tribunal de Justiça também, na segunda instância, já havia criado dificuldades para esse juiz Itabaiana, que vinha agindo com dureza contra a família Bolsonaro, e mais ainda em Brasília, no STJ, né, para que aqueles que estão nos acompanhando não se percam, né, porque você tem a primeira instância, que é o juiz, o tribunal no Estado, aí vai para Brasília, mas antes de chegar ao STF, tem no meio do caminho o STJ, que é esse aí, é um abaixo do STF, foi aí que eles desmontaram toda a investigação contra o Flávio Bolsonaro, usando essa justificativa de que não houve uma explicação do juiz por que precisava quebrar o sigilo, e o juiz usou dados do COAF, né? O COAF, que é esse órgão da Receita Federal, do governo federal, que mostrou as movimentações, no mínimo estranhas, do Flávio Bolsonaro, muita movimentação em dinheiro, muito depósito e saque em dinheiro, e todas as conexões, né? Todas as conexões com a família do Adriano Nóbrega, com o Queiroz. Isso aí tem tudo a ver com o caso Queiroz. O Queiroz era o sujeito que manuseava o dinheiro da rachadinha, operava para o Flávio, né? Lidava no dia a dia com esse dinheiro. O Queiroz está preso. O Queiroz tinha ligações com o Adriano Nóbrega. Quem era o Adriano Nóbrega? Um miliciano. Miliciano, gente. Chefe de milícia, de grupo armado que faz extorsão no subúrbio e nas comunidades, nas favelas no Rio de Janeiro. Adriano Nóbrega, a mulher dele e a mãe, não, acho que era a mãe do Adriano Nóbrega, tinham nomeação no gabinete do Flávio Bolsonaro. E o Adriano Nóbrega tem uma relação, tinha, né, com o Queiroz. O Adriano Nóbrega foi assassinado, foi morto, fugiu para a Bahia e foi assassinado. Olha a gravidade. O senador, filho do presidente, está envolvido, através desse esquema da rachadinha, com um miliciano que foi morto na Bahia. E o Bolsonaro está conseguindo bloquear as investigações usando o poder. As pessoas diziam, né, lembra quem votou no Bolsonaro em 2018? Alguns diziam assim, a gente elege. Se ele não ficar, se não for bem, a gente tira depois. Tira. Vai tirar o Bolsonaro agora. Está controlando a Polícia Federal, está controlando os tribunais por pressão. Tem gente dele já no STF, Polícia Federal, presidente da Câmara, Receita Federal, Exército. O Bolsonaro está espalhando os tentáculos da milícia
pelo Poder Executivo e por outras áreas do Poder Federal e também nos estados, principalmente no Rio de Janeiro. Importante dizer que Adriano Magalhães da Nóbrega, como muito bem lembrou o Rodrigo, que tem, além de a ver com o gabinete, com as rachadinhas e com tudo, também com a morte da ex-vereadora, quer dizer, da vereadora Marielle Franco. Quero agradecer muito a participação do jornalista Rodrigo Viana, que apresenta o programa Tempero da Notícia e também é comentarista do Brasil de Fato, nos ajudando aqui a entender todo esse imbróglio dessa decisão do STJ que favoreceu o senador Flávio Bolsonaro. Rodrigo, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Maria Tereza, obrigado, Cosmo e todos aqueles que nos acompanham. E a gente segue aqui, né? Eu estou aí, como você lembrou, aqui na TVT também, aos sábados pela manhã e domingo no final da tarde, o Tempero da Notícia, que é uma espécie de um resumo da semana, mais ou menos o que a gente fez aqui. Então fica o convite também para que aqueles que nos acompanham sigam lá o Tempero da Notícia aqui na TVT. Se não der para assistir ao vivo, tem no canal da TVT, no YouTube. Você pode ir lá assistir o Tempero da Notícia toda semana, um resumo, né? Os pratos com gosto amargo, infelizmente, nos últimos tempos. Mas obrigado pelo convite e até uma próxima vez, gente.